Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um capítulo do livro Roteiro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas antes de começar, volto a reiterar aquele famoso pedido, né? Esse aqui, ó. A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Então, sigam canais que falem, que divulguem a doutrina, né? Existem vários no mundo inteiro. Ontem mesmo eu estava assistindo uma ótima palestra lá de um centro espírita, se não me engano, SEAC é o nome, lá de Portugal, uma palestra sobre fluido espírita e fluido magnético, muito interessante, também partindo um pouco da parte científica do passe. A gente está em constante aprendizado. Temos que sempre procurar, sempre o aprendizado. Já dizia o Evangelho de João, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é a doutrina, é conhecer de onde viemos, para que estamos aqui e para onde vamos. Então, eu peço a todos que sigam os canais, procurem na vossa cidade, até na YouTube, tem vários canais que divulgam a doutrina, tem várias palestras, cursos, vídeos, né? Por exemplo, a Rádio Defran, que faz vários, aos sábados principalmente, tem o Evangelho no Ar, estudo do Livro dos Espíritos, Revista Espírita, tem o meu canal, tem um canal chamado Aprendizes do Evangelho, que é lá do Sul também, de um pessoal de um grupo espírita, muito bom também. Tem o canal, por exemplo, do Haroldo Dutra, que também ele tem vários leituras de vários livros, né, e comentários. Tem da FEB TV, Raé TV, de grupos espíritas ao redor do mundo, aqui em Santos, para dizer alguns, para não esquecer todos, mas tem Dom João Gabriel, Sintonia, F1, Gelf, Seara de Jesus, Seara de José. No Seara de José, inclusive, todas as quintas-feiras, e eu convido a todos, a partir das 19 horas, nós estamos tendo, está na última fase, né? Mas quem tiver interessado em conhecer estudo básico do Espiritismo, e às 20 horas, na sequência, nós estamos entrando, já vamos chegar ao capítulo 5 do livro Mensageiros, né? Eu exorto a que vocês procurem, né? Às vezes a pessoa não tem tempo para ler ou não gosta da leitura, é normal, tem gente que não gosta, mas os áudios livros, né? O Espírito da Letra, por exemplo, tem vários vídeos sobre Nosso Lar, Mensageiros, todas as obras de André Luiz, mas às vezes no trânsito você pode ouvir, né? Não vai ficar vendo e perder a atenção no trânsito, mas você pode ouvir fazendo faxina. Eu, às vezes, aqui fazendo alguma coisa ou outra, estou assistindo uma palestra, estou inclusive revendo um curso do Livro dos Médiuns, da FEB, através do Jacobson Trovão, muito bom, né? Então, vamos lá. A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la, então vamos aprender a doutrina para poder divulgar aos nossos próximos. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos, né, ao livro Roteiro, leitura e comentário, e chegamos ao capítulo, que eu vou aqui mostrar a tela para vocês, ao capítulo 23, né? Eu acho que assim fica melhor. Pronto, assim fica melhor para auxiliar a leitura de vocês. Então vamos lá. Na extensão do serviço. Que seria do Espiritismo se não guardasse finalidades de aperfeiçoamento da própria terra, onde se expressa por movimento libertador das consciências? Seria louvável subtrair o homem do campo à função laboriosa da sementeira, distraindo-o com narrativas brilhantes e induzindo-o à inércia? Seria aconselhável a imposição do êxtase ao esforço ativo, congelando-se preciosas oportunidades de realização para o bem? Mas, se nos abeirarmos do trabalhador, com o intuito de estimulá-lo ao serviço, auxiliando-lhe o entendimento, para que a tarefa se lhe faça menos sacrificial e favorecendo-o a fim de que descubra por si mesmo os degraus da própria elevação, estaremos edificando o bem legítimo no aprimoramento da vida e da coletividade. Nesses 4 primeiros parágrafos, se vocês me permitem, o que ele diz, né? Emmanuel nos traz que
que seria do Espiritismo se não guardar as finalidades e aperfeiçoamento da própria Terra? Ou seja, é aqui que nós aprendemos a doutrina, mas é na Terra, no nosso orbe, encarnados, é que nós aprendemos e botamos em prática essa doutrina que é libertadora das nossas consciências. Né? Ela não nos leva à inércia, só com narrativas brilhantes, para que ficarmos inertes, só estudando, só filosofando sobre a doutrina. Não, temos que pôr a mão na massa, porque fora da caridade não há salvação. Então, é aqui, no contato com os próximos, com os nossos familiares e amigos, é que nós botamos em prática o que nós aprendemos. No último parágrafo, no quarto, ele fala, né? Se os nossos irmãos espirituais, nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, ficassem ao nosso lado só para nos intuir, não, eles nos estimulam ao serviço, para, como diz o texto, para que nós descobramos por nós mesmos os nossos degraus de evolução, do átomo ao arcanjo. Nós é que damos o passo. Não é eles que nos levam, eles nos auxiliam, mas depende de nós. De que valeria a intimidade do homem com os espíritos domiciliados em outras esferas, sem proveito para a existência que lhe é peculiar? Não será deplorável perda de tempo em formarmos-nos sem propósito honesto, quanto aos regulamentos que regem a casa alheia, ou seja, adianta nós aprendermos a doutrina espírita, sabermos as regras que nos levarão à nossa verdadeira casa, sem um propósito honesto, ou seja, sem que nós coloquemos isso em prática? Ele continua, se a criatura humana ainda não pode dispensar o suprimento de proteínas e carboidratos, do oxigênio e vitaminas, se não pode prescindir do banho e da leitura, por que induzi-la ao ocioso prazer das indagações e elevações de vistas? Tem um capítulo do Evangelho, eu não lembro agora, mas ele fala que de que adianta se nós trancássemos numa caverna com toda a codificação espírita possível, com todos os livros, as obras de Kardec, as obras de Valdo, de Chico, e ficássemos só contemplando, virássemos eremitas só lendo. Seríamos uma biblioteca ambulante. E daí? Fria e sem amor ao próximo? Não. É no contato com o próximo que nós realmente botamos em prática o que sabemos. Atendamos, acima de tudo, ao essencial. Ele continua. É curioso notar que o próprio Cristo, em sua imersão dos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer problema inoportuno e adequado. A palavra cogitou aqui no significado de fugiu. Não. Ele viveu como os homens viviam da sua época. Ele não viveu contemplando, em estado contemplativo. Não, ele viveu como os homens da sua época. Participou de festas da comunidade, trabalhou com o pai, comia, bebia, tinha seus medos. Claro. Ele se fez homem para que, como ele mesmo disse, ele não veio destruir a lei, nenhuma delas, ele veio para fazê-las cumprir. Então ele veio como um homem, se fez homem para que na carne ele tivesse, para que nós víssemos nele, não essa imagem do homem superior a nós, que ele é, se ele é espírito superior, né? Ele está nas mais altas hostes do espírito, da espiritualidade, mas que nós víssemos ele como um companheiro de travessia. Ele veio nos trazer essa mensagem. Ele, por exemplo, continua o texto, não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe simplesmente nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Ele não veio tentar explicar a natureza de Deus. Né? No Livro dos Espíritos, primeira pergunta, que é Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e na segunda, que deve se entender por infinito, o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Então, assim, Deus, ele não tinha porquê, e até hoje a gente não tem essa noção do que é Deus, assim, a essência divina, colocamos assim. Pouco importa que nós tentamos, às vezes eu mesmo me pego tentando analisar essa situação, mas o que importa é saber que ele é nosso Pai, ele nos criou e ele nos quer bem. Ele nos dá outra chance, ele não nos culpa.
Quem se culpa dos males que fazemos somos nós mesmos. Ele não é nosso juiz, ele não é nosso julgador. Ele sempre está ao nosso lado, sempre nos dando outra opção de caminhada, sempre nos dando uma próxima oportunidade, que são as reencarnações. E continua Jesus, desculpa o texto, embora asseverasse que na casa do Senhor há muitas moradas, não se deteve a destacar pormenores quanto aos habitantes que as povoam. Ou seja, ele veio dizer que há muitas moradas na casa do Pai. Nós sabemos que nós não somos o único planeta habitado do universo. Nós não somos o único planeta habitado da Via Láctea, quanto mais do universo. É muito egoísmo nosso acharmos que nós somos o povo escolhido, preferido. Só nosso pequeno planeta, aquele ponto perdido no meio da Via Láctea, teria vida. Todos os planetas têm, cada um de acordo com o fluido vital, as necessidades que o planeta oferece. Mesmo os planetas gasosos, todos os planetas são habitados. Recomendo a leitura de Urânia, de Camille Flammarion, vocês vão ter uma ideia mais ou menos disso. Não obstante exaltar o reino celeste, nele situando, e voltando ao parágrafo anterior, adiantava ele falar que, para aquela época, que existiam outros planetas habitados, eles não sabiam, eles não conseguiam ver nem além do horizonte, como imaginar planetas, né? Não obstante exaltar o reino celeste, nele situando a glória do futuro, não olvidou o reino da terra, que procurou ajudar com todas as possibilidades de que dispunha. Ou seja, mesmo ele sabendo que aqui é só uma passagem, é um período que nós viemos, como se fosse uma escola, onde nós vamos botar em prática. Escola não, deixa eu colocar um outro termo. Como se fosse um local onde nós colocamos em prática o que nós aprendemos, né? Ele veio aqui e vivia como os viviam daquela época, ajudava com as possibilidades que dispunha naquela época. Ele podia fazer grandes coisas se ele quisesse, podia e as fez, mas ele nunca fez para menosprezar o outro, ele sempre se colocava no lugar do outro, usando as possibilidades de que dispunha. Ele poderia, se quisesse, acredito eu, mudar a situação das coisas do jeito que as coisas estavam. Ele podia, se ele quisesse, mas não. Ele foi de grau em grau, de degrau em degrau, porque a evolução não dá saltos. A evolução não dá saltos. Nós temos que degrau a degrau, aprender, e assim vamos evoluindo do átomo ao arcanjo. Curando cegos e leprosos, loucos e paralíticos, deu a entender que vinha não somente regenerar as almas, e sem também socorrer os corpos enfermos na recuperação do homem integral. E ele não se vangloriava disso, porque muitas vezes ele curava o cego, o leproso, e falava, vai, não contes a ninguém, pegue a sua maca, vá ao templo e dê a doação que recomenda a lei. Ele nunca fugia às leis, né? E ele curava, porque muitas vezes precisava para ele, na vida pública dele, para que as pessoas começassem a conhecê-lo, né? Mas ele podia fazer isso muito mais, mas ele fazia paulatinamente, aos poucos, porque tinha um projeto. Não era um negócio simplesmente dar um estalo e resolver as coisas. Ele precisava que tivesse esse passo a passo, para que nós também entendêssemos que a nossa evolução é gradual, é passo a passo. Ninguém vai do átomo ao arcanjo num salto. Não se contentou, porém, com isso. Em todas as ocasiões exaltou nossos deveres de amor para com a vida comum. Ele falava do alto, das coisas do Pai, mas falava dos nossos deveres com os irmãos. Amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele nunca fugiu das responsabilidades que nós temos aqui enquanto encarnados. Recorre à semente da mostarda e à dracma perdida para alinhar preciosos ensinamentos. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, mas que dá uma árvore enorme,
podereis mover uma montanha de um lugar para o outro. Ou seja, nós podemos mudar as nossas vidas. É só nós querermos. É nós só termos a fé inabalável de que o futuro nos espera, mas um futuro para ser um futuro bonito, lindo, um futuro de evolução, depende de nós aqui e agora, fazendo o que necessita, fazendo o bem para o próximo. Compara o mundo à vinha imensa, onde cada servidor recebe determinada cota de obrigações. Então, cada um, quando é encarnado, recebe a sua cota de obrigações. E se todos fizerem aqui veio programado, nosso planeta se regenera mais rápido do que nós imaginamos. Consagra especial atenção às criancinhas, salientando ao amparo que devemos às gerações remanescentes. Sim, vinde a mim as criancinhas, vinde a mim aos puros de coração, porque eles herdarão a terra. Isso significa que só quem vai continuar na Terra, no planeta regenerado, são as pessoas, são os encarnados que começarem a mudança, a se mudarem por dentro. Quando ele fala criancinhas e puros de coração, é isso, que ele compara as crianças. As crianças vêm com o coração puro. Cabe a nós, pais, avós, a levar as nossas crianças ao caminho do bem. E isso eu recomendo, inclusive, quem tiver filho pequeno ou adolescente, ou na pré-adolescência, procure um centro próximo da sua casa, leve para que ele participe dos cursos de evangelização infantil, juvenil. É muito bom. Vamos criar essa mentalidade de bondade e caridade desde que a criança cresce, começa na tenra infância. Nessa mesma esfera de realizações, os princípios do espiritismo evangélico se estenderão em favor da humanidade. Os desencarnados testemunham a sobrevivência individual depois da morte. Provam que a alma se transfere de habitação sem alterar-se, de imediato, mas preconizando o estudo e a fraternidade, a cultura e a santificação, o trabalho e a análise, em obediência e ditames superiores, objetivam, acima de tudo, a melhoria da vida na Terra, a fim de que os homens se façam efetivamente irmãos uns dos outros no mundo por vindouro, que será indiscutivelmente iluminada a seção do reino infinito de Deus. Esse parágrafo resume tudo, né? Preconizando o estudo, sim, mas a fraternidade também. A cultura, sim, mas a santificação da nossa caminhada. O trabalho, sim, e a análise do que estamos fazendo. Em obediência a ditames superiores. Objetivam, acima de tudo, a melhoria da vida da Terra. Ou seja, se nós nos melhorarmos, cada um fazendo a sua parte, orando pelos nossos governantes, mesmo quando eles cometem equívocos, mas orando para que eles pensem mais no povo, para que parem com as guerras, para que parem com essas brigas sem necessidade. A cada passo que nós fizermos isso, nós estaremos transformando esse planeta. E, para encerrar, eu não vou ler o capítulo todo, mas o início dele, e depois eu recomendo que vocês procurem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... Desculpa. Deixa eu ver aqui. Não, coloquei a tela errada, perdão. Agora sim. Agora sim. No capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem no mundo. É um dos capítulos que eu mais gosto do Evangelho. Um sentimento de piedade. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consistais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Ou seja, dentro de nós
dentro de nós tenhamos esse sentimento de piedade, esse sentimento de amor para com os irmãos. E ele continua: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Deus, Jesus, nossos mentores ou anjos da guarda. Então, elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é precisa germine em vossas almas e dê fruto de caridade e justiça. Quando nós pedimos a eles alguma coisa, nós às vezes não sabemos pedir. Quando estamos com uma doença, nós não devemos pedir a cura, somente a cura. Devemos pedir força para passarmos por ela, para que germine em nós, em nossas almas, essa caridade e justiça, porque quando passamos por uma enfermidade, é por algum motivo, é porque precisamos. E vem esse parágrafo final que eu quero trazer para vocês. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a vocação mental, ou seja, que não achem que só orando e pedindo pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Ou seja, não vamos ficar só orando, não vamos ficar só pedindo. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Ou seja, não adianta a gente só termos instrução, termos conhecimento, é no contato com o próximo, é no contato do dia a dia que nós colocamos em prática o que nós aprendemos. Não adianta querermos ficar só exortando o mundo espiritual, se quando nós temos contato com o mundo ao nosso redor, nós não colocamos em prática aquilo que aprendemos, aquilo que nos é trazido pelo mundo espiritual, pelas obras que nós lemos. Eu quero colocar isso como encerramento do vídeo. O ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que em 2 frases resume tudo. Amai ao Pai sobre todas as coisas, sobre tudo. E ao próximo, como a ti mesmo. Então, que nós tenhamos essa caridade para com o próximo, como temos como nós. Que paremos de pedir justiça para os erros dos outros e piedade para os nossos erros. Devemos justamente pedir piedade, orar pelos outros quando eles cometem erros e que peçamos justiça para nós. Quando nós entendermos o nosso real objetivo aqui na Terra, nós começaremos a galgar esses degraus da evolução espiritual, que é aqui na Terra que colocamos em prova todas as lições que já nos foram ditas há muito tempo. Nós não estamos na nossa primeira caminhada terrena, nós já tivemos várias. A lei de Deus está dentro de cada um de nós. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana e retornemos no domingo que vem com mais um capítulo, o capítulo 24, de título O Fenômeno Espírita. Estamos encerrando essa série e depois peço até quem tiver interesse, quem quiser, coloque no chat. Quando acabarmos o livro roteiro, que livro vocês querem que a gente possa trazer para a gente aprender juntos? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.